Boa noite. Vamos esperar um pouquinho. A live sempre começa aqui aguardando as pessoas entrar para a gente começar a discutir o nosso assunto de hoje. Boa noite, Amanda. Tudo bom? Conectadíssima. Acabei de entrar, você tá aí. Que bacana. Fala. Agora sim, agora tô vendo. Boa noite, doutora Marcela. Vamos te convidar aqui para fazer parte desse nosso bate-papo. Já chamei a doutora Marcela e eu vou antecipando um pouquinho aqui do nosso assunto de hoje. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Oi, pessoal. Pois é. Estão me Bom, ouvindo, afinal de contas, fala de novo que deu uma falhada. tão me ouvindo bem? Agora sim, agora ok. Então vamos lá, né? Afinal de contas, estamos no Outubro Rosa, mês em que o câncer de mama fica muito em evidência. E não é à toa, ele é o câncer mais incidente entre as mulheres. A gente tem que falar dele mesmo, tem que se conscientizar e conhecer quando a gente tem os nossos fatores de risco. Eu acho que é aí que entra um papel muito importante desse seu trabalho atual. A doutora Marcela é oncologista clínica e tem especialidade em genética. Então, hoje a gente vai levar esse bate-papo um pouquinho para esse campo também dos fatores de risco que tem alguma relação com a nossa hereditariedade. Mais ou menos por aí, né? Exatamente. Mas antes da gente entrar nisso, como a gente está no Outubro Rosa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão dos exames que podem detectar precocemente o tumor. Porque nesse ano, por conta da pandemia, eu vi que muita gente acabou deixando de fazer as consultas de rotina, não fez os exames, não foi nem ao ginecologista. Isso pode ser prejudicial em alguma medida? A gente realmente tem que fazer esses exames anualmente? Então, assim, Fer, oi, pessoal, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite, de poder estar aqui conversar com vocês um pouquinho para uma área que eu amo tanto, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, realmente, essa parte da pandemia foi até uma orientação nossa, inicialmente, lá em março, abril, para o pessoal que não estava sem nenhum sintomas, pacientes sem risco, pacientes que estavam só em acompanhamento, para a gente acabar deixando mesmo, esperar um pouquinho, porque a gente achou até que a pandemia ia passar, não, né? A gente tá em outubro, ela está aí ainda. Então, nós mesmos orientamos, olha, não venha no consultório, você está bem, se você está só em acompanhamento, se você está fazendo seus exames de rotina, a gente pode esperar um pouco. Mas outubro chegou, 6 meses se passaram, e a pandemia ainda está aí, né? Então, qual a orientação? Não deixe de fazer os seus exames. Tudo bem, você fazia sempre em abril, agora vai fazer em outubro, ok, mas não deixe de fazer. Né? A gente não é à toa que nós temos um mês inteiro dedicado a isso, para a gente sempre estar conscientizando as mulheres dessa necessidade. É o câncer mais comum entre as mulheres, né? O risco ao longo da vida. Basta ser mulher para ter um risco de 12, 13% ao longo da vida de ter câncer de mama. E o diagnóstico precoce salva vidas, né? A gente tá Uhum. mais do que provado, tá mais do que visto no nosso dia a dia isso. Então, a gente, mulheres acima de 30 anos, dependendo, claro, dos riscos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ou acima dos 40, dos 20, enfim, precisa fazer seu exame. Seja ele mamografia, seja ele ultrassom, seja ele exame físico com o médico. É muito importante. Muda, salva vidas e muda muito em vários sentidos, né? A gente tem que fazer. Então, algumas atrasaram, mas a gente precisa retomar isso devagar. Não é um exame intra-hospitalar, são exames fáceis, ambulatoriais. Todos os laboratórios estão tomando cuidados para que a gente não tenha riscos, então vale a pena. É a nossa vida que está em jogo, né? Com certeza. E você estava falando aí a questão da idade, né? Às vezes 30, às vezes 40, às vezes 20. A questão é que a gente está vendo que o câncer de mama hoje não Não tem é idade. normal, né? Mas, então, de repente, a gente não necessariamente a gente está falando aí de uma mamografia, mas eu acho que a gente está falando dessa consulta, nem que seja anual, com o próprio ginecologista que faz esse encaminhamento quando necessário para outros exames e outros especialistas. Mas eu acho que é o ponto inicial, né? Não tem idade, você tem que Não fazê-lo tem de idade, não rotina. tem, assim, o exame, a gente sempre tem que avaliar, isso vem mais um pouquinho da parte da genética, um partes da história familiar, mas a gente tem que sempre avaliar cada um. A medicina hoje está individualizada, cada um é cada um, né? A gente é ser humano complexo, que a cada dia mais a gente descobre coisas novas, então a gente tem que usar isso a nosso favor. Se a gente hoje tem a possibilidade de encontrar e saber
os nossos riscos individuais, a gente consegue ter caminhos diferentes, cada um com a sua necessidade, né? Então, como a maioria, claro, isso já tá. A gente faz ultrassom, a gente faz mamografia a partir dos 40 anos. Mas, poxa, algumas mulheres precisam anualmente, outras precisam a cada 6 meses, outras precisam Uhum. lá ressonância aí no meio. Isso é muito importante a gente entender, né? Porque isso muda diagnóstico, isso muda como a gente acompanha cada uma, né? Isso a gente conversa muito no consultório, por isso a importância da gente estar sempre atento com a história familiar, da história genética, para a gente poder individualizar o acompanhamento e não colocar todo mundo no mesmo balaio, como eu sempre falo. Hoje a medicina é muito personalizada, não só no tratamento, mas na prevenção também. Sim, e essa questão da individualização do tratamento tem tudo a ver com a genética, né? Que eu acho que é daí Exato. que você acabou até aprofundando mais ainda essa questão. Eu sempre De... acabo ali, né? Eu sempre acabo. Eu acho incrível, assim. Eu acho que eu consegue. Deixa eu só, então, falar um pouquinho da parte da genética aqui, que é para o pessoal entender, né? Que eu vejo muita gente me perguntando também e tudo mais. Só que, assim, o que eu queria falar um pouco é que todo câncer é genético, tá? Eu quero que todo mundo entenda isso. Todo câncer é genético, mas nem toda mutação genética é hereditária, que é o que a gente está conversando agora, tá? Então, uma Uhum. minoria dos pacientes, de 15 a 20%, né, dependendo da idade, dependendo da história familiar, o risco pode chegar a 20%, pode ter uma mutação herdada. Ou seja, uma mutação que você tá lá no seu corpo, tá lá no pedaço do seu cabelo, da sua unha, da sua saliva, do seu sangue, a mutação tá lá e tem o risco de você passar de geração a geração. 80% dos tumores hoje, a gente não tem essa mutação herdada. Pode ser que daqui 20 anos não São estejam. causados por outras coisas, né? Exatamente. Na verdade, essa não hereditariedade, a gente aumenta, a gente adquire as mutações ao longo da vida. Então, por isso que todo tumor é genético. Lá, você olhar o tumor, ele tem mutações genéticas, mas aquelas mutações nem sempre são herdadas, que é o que a gente está conversando aqui hoje, né? Sobre essas mutações genéticas que vieram dos pais ou começaram com a própria paciente, mas ela tem um risco de passar de geração a geração, Uhum. tá? E essas mutações genéticas, o que acontece? É, você ter uma mutação genética, você descobrir a mutação genética, você acaba sabendo os seus riscos. E por isso a gente consegue individualizar os exames. Porque você Uhum. tendo um risco maior, nem sempre você pode, por exemplo, ficar fazendo mamografia todo ano, né? O ideal é fazer outros exames. Então, por Uhum. isso que a genética entra nessa linha de raciocínio da prevenção, é nesse sentido. A gente sabendo o risco do câncer de mama, dependendo da mutação, a gente consegue individualizar o acompanhamento também. E assim, esse teste não é para todo mundo fazer, né? Quem que tem indicação de passar por um teste genético para saber se tem uma mutação dessa? Olha, na verdade, nos Estados Unidos, já o pessoal já fala que teve câncer de mama, já encaminha para um oncogeneticista. Tem alguns Uhum. estudos mostrando que pacientes que têm critérios clássicos, então pacientes com menos de 40, de 35 anos ou menos de 60 anos, dependendo de alguns tipos de tumores, história familiar positiva. Então, eles compararam pacientes com câncer de mama que tiveram esses critérios e pacientes que não tiveram esses critérios com câncer de mama e fizeram um teste genético nos dois grupos. Os dois grupos, a porcentagem chegou de 9 a 10% de teste positivo. Então, nos Estados Unidos, a gente tem essa tendência pela acessibilidade dos, né, os exames estão cada vez mais acessíveis, a gente está começando a mudar também nossa rotina. Porque, Uhum. além de você saber seu risco, vai ajudar muito no tratamento, você saber alguma mutação. A gente já chega lá. Uhum. Passo a passo. Mas, então, assim, hoje você teve um câncer de mama, independente da história familiar, você já tem uma indicação de fazer. No Brasil, e assim, até por situações assim, de convênio e tudo mais, existem alguns critérios clássicos. Então, pacientes com menos de 60 anos, a gente indica fazer já uma avaliação com o geneticista, principalmente tumores triplo negativos, que são alguns tipos de tumores mais raros, tá? Ou história familiar positiva, seja de ovário. Para você ter uma ideia, uma paciente com câncer de ovário hoje, alguém, por exemplo, tem um câncer de mama, minha mãe com câncer de ovário, você já tem uma indicação. Então, qualquer familiar com câncer de ovário, próstata, pâncreas, você já tem uma indicação de fazer essa avaliação. Uhum. Na verdade, tendo um caso na família de câncer de mama, acaba já sendo uma indicação É, da, como da... assim?
Esses estudos têm mostrado isso, mas como o câncer de mama a gente sabe que é um câncer, você vai avaliar, na verdade, um paciente de 65 anos, por exemplo, vem para o seu consultório, Uhum. fez reposição hormonal por muito tempo, não tem história familiar, ela provavelmente vai cair nos 80%, né, dos pacientes com não mutação hereditária. Então você avalia. Mas classicamente, com menos de 60 anos ou história familiar positiva, hoje a gente já encaminha para um oncogeneticista avaliar Qual que melhor. é a importância, de repente, de eu saber que eu. Vamos dizer que eu fiz o exame e saber que eu tenho essa mutação. Eu consigo ser proativo para reduzir o risco de desenvolver o câncer? Com Sabendo certeza, da mutação? com certeza. Você ter a mutação genética não quer dizer que você vai ter câncer, tá? Existem N fatores envolvidos para que a gente ligue esse gene mutado. Vamos falar assim para o pessoal. Então, você tem lá o gene alterado. Existem outros fatores que a gente precisa, principalmente o nosso estilo de vida, o nosso convívio, né, com o meio ambiente, que a gente desenvolve ou não câncer. Né? Então, por isso que muitas vezes nesses testes que eu estava falando, o paciente não tem história familiar positiva e está dando positivo na paciente que teve câncer, é por isso. Porque ela ter dado a mutação genética do pai ou da mãe não quer dizer que os pais vão ter câncer, né? Uhum. Outros N fatores. Então, você ir procurar os seus riscos através desses testes, você consegue entender melhor o seu risco. Então, eu tenho um risco de câncer de mama ao longo da vida 5 vezes mais que a população normal. O que eu posso fazer para estar mudando isso? Né? A gente também depende, essas avaliações é importantes com o geneticista, porque ele consegue também entender o peso daquele gene para você. Né? Uhum. Colocar peso nos genes que eu acho mais fácil você entender. Então, aqueles pesos pesados, aqueles genes muito importantes, basta você ter essa mutação para o risco de aumentar bastante. Então, a gente Uhum. tem que ter mais, muito mais, no local onde pode ter o câncer. Por exemplo, uma retirada da mama. E tem os Uhum. genes pesos mais moderados, que são aqueles que o gene está ali, que aumenta o risco, mas depende muito mais de outros fatores. Seja eles reversíveis ou irreversíveis, né? Modificáveis, digamos assim, modificáveis ou não modificáveis, que, por exemplo, o estilo de vida, são eu chamo de gatilhos, né? Então, você Uhum. tem essa mutação, a gente consegue avaliar o risco que você tem de desenvolver o câncer e conseguir moldar para que aquele gene não seja ligado e que desenvolva o Uhum. câncer. Então, a gente consegue fazer isso sim. Né? O gene a gente não consegue mudar, a mutação vai estar lá. Doutor, eu nasci com a mutação. Sim. Ok. Então, vamos evitar que ela desenvolva um câncer, que isso é totalmente possível. Não é garantido, mas é possível. O que eu acho muito interessante que você fala essa questão que o diagnóstico não é destino, né? O fato de você ter uma mutação não significa que você vá ter o câncer. Então, hoje eu estava até pensando um pouco, né, no nosso bate-papo, eu fiquei falando assim, bom, hoje todo mundo tem álcool em casa e todo mundo tem fogão em casa. Combinado é uma coisa explosiva, mas você pode ter o álcool, ter o fogo e não ter a explosão. O que que você vai fazer para isso não acontecer? Vai Então, depender muito. esse seria o papel do oncogeneticista. Exatamente. Você sabendo esse risco, é você depois orientar, claro, esses como a gente pode mudar. Muita coisa a gente consegue. 30% mais ou menos do, do risco do câncer vem do estilo de vida, vem do nosso convívio com o meio ambiente. Então, isso a gente consegue tentar mudar. Né? É claro que nada é Uhum. garantido, né? A gente não Sim. consegue garantir. Por isso que os exames continuam sendo feitos, a gente precisa ter um acompanhamento mais de perto dessas pacientes, mas o que for possível a gente sempre tem que orientar. Isso é primordial. Tem os dois lados, né? Tanto você trabalhar a prevenção como você diagnosticar precocemente. Você consegue fazer as duas coisas muito bem Os dois casadas. há 10, 15, 20 anos atrás, a gente não falava dessa prevenção. A gente sabia, né? Cigarro, sol, Uhum. hormônio, tal, tal. Mas a gente não sabia o quanto isso era impactante para cada indivíduo. Hoje, a gente já, através da genética, a gente já consegue saber disso, né? E poder Sim. orientar exatamente esses gatilhos para a gente mudar um pouco, né? E a Uhum. gente não aconteça. É incrível, assim. Eu vou continuar o bate-papo aqui. Se alguém tiver dúvidas, tiver pergunta, pode mandar que a gente vai acompanhando aqui nos comentários, tá? Falando do teste genético, é uma coisa complexa ou ele é simples? Não, o teste é super tranquilo. Depende. É, Uhum. é uma coleta de exame de sangue ou saliva, né? A gente geralmente tem os kits, a gente tem os laboratórios, tem aqui no Brasil, tá? Não precisa mandar, tem laboratórios fora, dependendo a gente manda para alguns nos Estados Unidos, enfim. Mas o Brasil tem ótimos laboratórios, você vai, coleta um exame de sangue, eles mandam um kit na sua casa, você coleta uma amostra de sangue ou saliva,
e manda de volta para o laboratório. É simples, tranquilo. É claro que o tipo do teste, qual teste a se fazer, tem que ser feito uma análise na consulta pré-teste, que a gente chama, através da história familiar, para saber quais genes que pode estar envolvido com o seu caso, e a gente pediu o teste, então, correto. Mas qualquer um deles você pode ser feito assim, com sangue, tá ali. Em alguns casos com biópsia de pele, mas aí pacientes com transplante de medula, enfim, são alguns casos mais particulares. E esses testes, eles são acessíveis? Tem planos que cobrem? Como é que tá isso hoje em dia? Porque quando a gente fala de Brasil, sempre tem essa questão, né? Eles Exatamente. são acessíveis? Como que tá? Então, assim, graças a Deus, os convênios agora estão começando a pensar mais em prevenção, né? Eu acho que isso é o caminho de todo mundo, né? É a gente prevenir mais e tratar menos. Então, eles têm alguns, eles têm alguns critérios que a gente fala que está no rol da ANS. Então, existem alguns critérios que, se tiver lá, a gente consegue pedir o exame para paciente. Tem Uhum. algumas questões, não são talvez o teste, o ideal que a gente deveria pedir para aquela paciente, mas tem algumas partes, alguns genes mais importantes que eles deixam a gente pedir, a depender do caso, né? Ou da ANS. Então, eu sempre explico isso na consulta. Ó, tem essa limitação, o seu caso se enquadra, a gente pode pedir e tudo mais, né? Mas não é para todo mundo, né? Eles não cobrem para todo mundo. Mas em relação à mama, pacientes com menos de 35 anos ou pacientes com menos de 50 anos com história familiar, geralmente a gente consegue pedir pelo plano de saúde. Uhum. Eu vi que subiu uma pergunta aqui, deixa eu voltar aqui, da Angelita. O que estaria relacionado quando você fala dessa questão do gatilho com o meio ambiente? Na alimentação, atividade física, seriam essas coisas? Então, aqui, exatamente, tudo aquilo que a gente escuta, isso pode aumentar câncer. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas é tudo aquilo. Ninguém faz mais nada, né? Exatamente, exatamente, não é? Né? Mas, assim, 25 a 30% hoje do câncer existe por causa do estilo de vida, a alimentação. E não é assim, não pode comer carne. É a maneira de preparar carne. Hum, Como você vai comer essa carne, vai comer com legumes, vai comer com a salada, que pode também diminuir o contato dela ali no intestino. Então, não é assim radical, tá? Mas doce e carboidrato, glúten. Então, tudo isso a gente não pode também generalizar. Mas é tipo de alimentação, os gatilhos são a alimentação, o sedentarismo. Hoje, atividade física, tem que fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. São esses gatilhos que eu falo, sol e hormônio a maneira que você guarda comida, a maneira que você esquenta comida, mas é uma somatória de fatores, tá? Mas é isso mesmo. E quando eu falo de gatilhos, é isso mesmo. a doutora Marcela, a ser humano mais linda e bondosa desse mundo. Ah, você me dá... O bom de falar com pessoa querida é isso. Obrigada. Voltando aqui a essa questão dos hábitos, a gente realmente, assim, né? Todo mundo sabe que tem que fazer exercício, que tem que se alimentar bem. E quando você tem essas mutações, você conseguindo tirar esses gatilhos, é como se você deixasse aquilo ali desligado e ele não fosse se conectar. Essa seria a lógica da gente Esses prevenir. raciocínios, né? A situação é bem complexa, existem outros fatores associados, inclusive ainda genéticos, epigenéticos, enfim, outras situações. Mas sim, para você, eu sempre falo assim, você ganha um parzinho de gene, do pai e da mãe. Se um vem mutado, o outro pode dar conta do recado. O problema é quando os dois ficam. Então, esses gatilhos é o que vai machucando ao longo da vida esse gene. Daí ele pode ligar e vir a desenvolver o tumor, né? Então, a gente cuida dos gatilhos, que essas orientações de estilo de vida, a gente consegue diminuir. Mas, como eu falei, existem alguns genes que, mesmo a gente fazendo isso, o peso dele é importante. É tão importante esses gatilhos. E são muitas vezes nesses genes que a gente indica, então, cirurgias redutoras de risco, né? Então, a Jolie, né? A gente ouviu Sim, falar já dela, que muito. tirou a ovário, mas, poxa, como assim tirou mama e ovário como prevenção? Porque a mutação que ela tem é tão pesada que talvez tudo que ela faça do estilo de vida, enfim, o meio que ela pode diminuir o risco dela não seja suficiente. Nesses Uhum. casos,
é só o caso da Angelina Jolie, existem outros genes também peso pesado que a gente orienta cirurgias redutoras de risco. É claro, cada caso, depende de idade, depende até da doença que ela tem de base, tipo de tumor, a agressividade do tumor. Cada caso é discutido em consultório junto com um mastologista. Mas a maioria, muitas vezes, a gente tem que fazer essas indicações. Não só mudança de vida, diminuir gatilho, mas também fazer cirurgias redutoras de risco ou medicamentos para reduzir risco, que existem também e tudo mais. O nome da cirurgia já diz, é redutora de risco. Tirando as mamas, você zera ou ela é só redutora de risco? Esse nome me chamou a atenção. Exato, redutora de risco. Porque, assim, independente de você fazendo esvaziamento, ainda fica a pele, fica um pouquinho né? Mas, assim, você tendo uma mutação também genética, pensa assim, você nasceu com essa mutação. Ela tá na sua mama, ela tá na sua pele, ela tá no seu pâncreas, ela tá em outros órgãos, né? Um gene não aumenta o risco só de câncer de mama, por exemplo, igual da Angelina Jolie. Também aumenta também pode aumentar de pele, né? Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança, qual a possibilidade, qual o risco para indicar realmente fazer essas cirurgias, tá? Então, a gente reduz. Inclusive, às vezes, você tirando o ovário também pode reduzir o risco de mama, por reduzir a parte hormonal, né? Então, a gente não consegue zerar. Mas, assim, consegue diminuir mortalidade por câncer. A gente consegue fazer cirurgia. E a gente muda o futuro de muita gente. Não é só Hoje, também para paciente redutora de risco, por exemplo, que a gente está falando disso agora. As pacientes já com câncer, por exemplo, de mama, você indicar você fazer um teste genético e ele vir positivo, vai ajudar muito no tratamento também. Porque a outra mama tem doença, a outra não, né? Então, essa não é redutora de risco, essa é cirurgia de tratamento. Então, a mama toda dela, a gente, com indicação, assim, por exemplo, um tumor pequenininho, que você poderia fazer um quadrante, tirar um pedacinho, vai retirar a mama toda, depende muito desses testes também. Então, os mastologistas hoje estão encaminhando cada vez mais, como a gente tem esse acesso, né, e a gente tem profissionais já se especializando nessa área, eles estão cada vez mais encaminhando os pacientes com um diagnóstico já, para ajudar no tratamento cirúrgico, para ver se vale a pena retirar. Quando se a gente deve também. E o oncologista também, a gente ajuda no tipo da quimioterapia muitas vezes. Existem drogas alvo contra essa mutação já. Então, quem tem essa mutação pode usar para determinado remédio é mais efetivo. Então, isso vai ajudar, tá ajudando nesse tratamento multidisciplinar. Com os cirurgiões oncologistas também, porque isso vai guiar tratamento. Não só reduzir e diminuir risco de recidiva e tudo mais. Quem te procura hoje? É mais as pessoas que já tiveram câncer a própria pessoa ou você tem pessoas que realmente não têm câncer e querem saber desse histórico, se existe algum gene mutado? Muito mais pacientes já com câncer, né? Eu acho que quem teve o câncer começa, principalmente pacientes mais novas, né? Fala, poxa, por que eu tive isso, né? Será que não tem um fator a mais que esteja acontecendo até para proteger e eu orientar a minha família? Então, muito mais pacientes com câncer de mama hoje me procuram ou são encaminhados por colegas para a gente ajudar no tratamento e na orientação. Mas eu cada vez mais, eu tô vendo as pessoas sabendo disso, sabendo desses testes, sabendo que existe essa possibilidade, eles estão vindo me procurar também para a gente saber risco, saber, como sabendo a história familiar, a gente pode também fazer esse teste em pessoas que não tiveram câncer. O que eu sempre oriento é que, assim, quando você tem uma mutação genética, o risco de você passar de geração em geração, geralmente é 50%. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma mutação genética, o risco de eu passar para os meus filhos é 50% cada um, tá? Então, se uma pessoa não teve câncer, me procura, fala, olha, eu tive uma família cheia de câncer, né? Eu quero saber os meus riscos, a gente pode fazer o teste na pessoa, mas ela não é a melhor pessoa a ser testada. Porque se o teste dela é negativo, não quer dizer que a irmã que teve o câncer de mama não tem uma mutação. Ou que a mãe tenha tido câncer de mama, tem uma mutação e não passou para ela. Então, o teste vai ser válido só para ela. Entendi. Entendeu? Então, não para a família. Então, isso. O caminho é sempre você começar por quem teve o câncer, então. Sou mais nova que teve câncer na família. O risco dessa pessoa, a gente achar um exame positivo é maior. Ou quem teve dois
tumores, por exemplo. Ou homem, a gente nem falou nisso, né? Homem com câncer, né? 1% do câncer hoje de mama em homem é 1%, né? O risco, Sim. desculpa, 1%. Paciente com mutação do BRCA, por exemplo, que é o da Angelina Jolie, o risco sobe de 7 a 10%, 10 vezes mais, né? Então, um homem que tem câncer de mama, obrigatoriamente já tem que também fazer essas avaliações genéticas para orientar a família, né? Ter coisa, poder saber riscos familiares e poder ajudar. E muita gente me procura. Eu vim aqui porque eu quero saber, eu tô com medo dos meus filhos, eu não quero saber mais por mim, porque eu já tive. Né? Eu já tratei, eu tô tratando certo, mas eu quero saber os riscos dos meus filhos. É Né? Isso muito é mais forte quando a gente fala isso, né? Acho que aí é que a pessoa realmente vai procurar para proteger o resto. Eu vi que a Ju entrou aqui. Oi, Ju, boa noite. Duas mulheres incríveis, Ju Tahara. Quanto tempo! A tudo bom. pandemia deixou a gente longe de tanta gente, né? Mas retomando aqui essa questão, você falou a questão das pessoas, do tratamento, né? Você conhecendo essa mutação, quando você já. As pessoas procuram durante o tratamento? Você falou que às Desculpa, vezes você cortou falou a que às pergunta. vezes o mastologista, o próprio outro oncologista que não tem essa especialidade, te orienta, te indica durante o tratamento. Porque você sabendo dessa mutação, você vai direcionar o tratamento de forma diferente, seria isso? É aí Sim, que a genética entra no tratamento. isso, então, assim, depende de cada caso. Geralmente, eles encaminham antes da cirurgia, por exemplo, para ajudar a direcionar. Então, se o tumor não está numa situação que precisa retirar a mama toda, que em alguns casos dá para tirar só um quadrante ou né, um pedacinho ali da mama, Uhum. talvez uma paciente que tenha uma mutação genética, a gente precisa orientar a retirar a mama toda. Então, o ideal, e geralmente eles estão encaminhando antes desse tratamento cirúrgico, é que muitas pacientes fazem terapia antes da cirurgia. Então, a gente Sim. tem aí 4, 6 meses para poder fazer essa avaliação com mais calma, né? Porque a cirurgia vem Uhum. depois. E durante o tratamento também, dependendo, a gente tem algumas quimioterapias que podem, tem mutação tal. Então vamos acrescentar uma quimioterapia que esses pacientes com essa mutação têm uma resposta melhor, sabe? A gente sempre trabalha para orientar. E medicamentos também depois, a gente pode orientar o tipo de medicamento. Não na mama, mas a gente tem no ovário também medicamento próprio para pacientes com mutação. Então, o ideal é a gente começar junto, tudo junto, né? Se a paciente Uhum. já, várias já vieram depois do tratamento e tudo mais, e se discute retirar a mama toda, né? Daí uma questão individual. Mas geralmente os mastologistas e oncologistas estão encaminhando junto para a gente ajudar nessa caminhada com a paciente. E até orientar Uhum. depois os riscos de outros tumores, né? Então, a Sim. você para a mutação genética, a gente não vai dizer se aquele tumor que ela teve vai voltar ou não vai voltar. Se vai indicar quimioterapia ou não vai indicar quimioterapia. Isso é inerente ao tumor que ela já teve, ao tumor que ela Uhum. está tratando, o risco que ele está ali. A gente vai mostrar o porquê que ela teve aquele e qual o risco de ter outros. E o que a gente vai fazer mais. É porque a gente está falando muito do câncer de mama pelo outubro rosa, mas na verdade tem vários cânceres que podem ter essa relação genética com a hereditariedade, né? De gene mutado, não é só o câncer de mama. Como eu disse, a mutação não está só na mama, ela está em qualquer material genético do seu corpo. Então, Sim. dependendo onde é ligado, ele pode desenvolver. É claro que os estudos hoje mostram pra gente, a gente sabe disso através dos estudos, aonde cada gene aumenta mais. Então, é onde a gente tem que, por exemplo, retirar a mama e não tirar o ovário, ou tirar o ovário e não tirar a mama. Porque dependendo do gene, a gente não precisa fazer as duas coisas, ou, como eu disse também, muitos genes não precisam nem fazer as cirurgias redutoras de risco, né? Então, a gente tem essas mudanças aí. Tem Tem mais uma mais uma pergunta? pergunta aqui, ó. Quando o câncer é triplo negativo e o exame genético dá negativo, mesmo assim as próximas gerações têm alguma probabilidade de ter? História familiar é soberana. Eu sempre falo isso. A gente é muito recente a avaliação genética. O DNA, o mapeamento genético, o genoma humano é de 1980 para cá. É muito recente. Então a gente vê a ponta do iceberg ainda. A gente tem Sim. mais de 25 mil genes no corpo e a gente não sabe metade para que serve. Então, assim, história familiar é soberana. Então, eu pego uma família, isso me acontece muito. Então, pacientes com 3 irmãs com câncer de mama, mãe com câncer de mama, o tio com câncer de pâncreas. Teste negativo. A gente faz o melhor teste.
Claro que existe ainda um mapeamento genômico total. Eu tô falando de testes ali de genes relacionados a câncer, tá? Então a gente faz teste, vem negativo. Ah, doutor, então o meu câncer não é hereditário. Não sei, né? Aonde a medicina consegue chegar, ele veio negativo. Então, a gente não vai mandar retirar a mama toda, a gente não vai tirar o ovário, porque as mutações que nós sabemos que hoje tem que se fazer isso, a gente descartou. Só que o seu risco de uma mãe ter um câncer de mama, só do fato de uma mãe ter câncer de mama, o risco da filha é 2 vezes mais que a população normal. Só do fato de você ter essa. Porque a gente sabe que existem mutações genéticas que a gente não conhece, ou genes levinhos que estão naquela família e que estão aumentando o risco também daquela família, que exame no mapeamento genético. Então, a história familiar é soberana, tá? Então, o que a gente faz com isso? Se o exame vier negativo e você acha que eu tenho uma mutação hereditária, nós vamos te acompanhar como alto risco. Não vamos fazer nenhuma cirurgia de risco? Não vamos. Mas a gente vai ter que acompanhar você a cada 6 meses também. Fazer uma ressonância de mama e não só mamografia também, que ela é mais sensível para pacientes mutadas. Então, a gente vai com um olhar diferente, né? Claro que não vai mandar fazer cirurgias, mas... E daqui 5 anos, daqui 10 anos, volte aqui que a medicina com certeza vai ter andado muito. Então, a gente pode pedir novos genes, talvez a gente encontre, talvez a gente continue e sempre orientando mudança de estilo. 30%, de 25% a 30% você consegue mudar seu risco. Só pelo fato de você ter uma orientação adequada com um nutricionista e atividade física e tudo mais. Pensando nessa questão da genética, você acaba estudando muito ligada à oncologia, que é a tua área, né? Em que medida esses avanços, todos esses estudos conseguem fazer com que a gente previna mais e trate menos, que tem sido o seu lema aí nesses últimos tempos? Qual que é o papel da genética nisso? Então, o estudo genético, a gente está fazendo não só né, germinativo, que a gente chama aqui da saliva, do sangue, esse que a gente está conversando com mutações herdadas, mas as mutações no próprio tumor, as mutações somáticas, que são aquelas adquiridas ao longo do tempo, conforme o tumor está ali, ele vai se dividindo, ele vai criando mutação, 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 né? Então, hoje tem congressos só disso, de medicina translacional, onde os estudos, os medicamentos estão sendo feitos para tipos de mutações específicas. Pulmão, então, está explodindo nisso. Hoje a gente trata pulmão especificamente com as mutações que são encontradas nos tumores. Né? Isso é incrível, porque você começa a ver cura antes, você consegue aumentar a sobrevida dos pacientes baseado na genética do tumor ou na genética da pessoa, né? Seja ela. Então, a medicina está caminhando cada vez mais para isso. A gente tem que começar a tratar menos e prevenir mais, né? Eu não quero mais ver paciente doente. A gente, claro, que tem situações, como eu falei, a gente não consegue mudar. Mas o que a gente conseguir, a medicina está caminhando cada vez mais para isso, para a gente começar a entender por que as coisas acontecem, quais são essas mutações, o que o tumor faz, para a gente começar a guiar e mais esse caminho, que é incrível, né? E oncogenética. Quando a gente entra nessa questão do porquê acontece, você citou alguns gatilhos, né, da questão do meio ambiente, dos hábitos de vida. Quando a gente fala em fatores emocionais, eles também têm uma ligação muito forte, eles podem ser um gatilho? Com certeza. Com isso, a gente vê até... Quem não conhece alguém que falou, não, passei um estresse no ano passado, tenho certeza que foi isso. Ele não é causa única, né? Como eu falei, já é complexo, a situação a formação lá do tumor hoje depende de muitas sinalizações, é muito complexo. Mas o estresse, você passar por um estresse, você passar o dia a dia nosso hoje, né? Não tô falando para todo mundo ficar lá zen, morar na praia, não ter estresse nenhum, que isso causa câncer. É uma somatória. E o estresse é um dos gatilhos. Né? Então, eu sempre falo, isso não causou o seu câncer. Não se culpe por isso, por você ser mais estressada, por culpar alguém que te fez esse estresse. São gatilhos que, de pouquinho em pouquinho, eles ficando ali, eles podem machucar e podem desenvolver o câncer. E quem tem a mutação genética herdada, já é mais fácil, porque já tem um gene doente, né? Então, a gente gasta menos tempo, digamos assim, desses machucados, esses gatilhos, para a gente desenvolver o câncer. Doutora Marcela, competentíssima. Eu adoro falar disso.
que te levou para genética? Foi logo de cara depois que você terminou a oncologia, não? Genética, para você ter uma ideia, ela não é nem reconhecida como uma especialidade pela medicina, porque ela é muito recente, né? A gente já está conversando com o pessoal lá na medicina para a gente poder fazer como uma área de atuação, né? Mas ela não é. O que aconteceu? Eu conheci o Dr. Casale, que é um oncogeneticista, assim, nossa, conhecido no Brasil inteiro. Ele é um amigão meu. E ele veio, eu convidei ele. Como a gente começou a ver que a medicina está sempre caminhando mais para esse lado, a gente precisaria de especialistas. A gente tem muito pouco no Brasil, muito. Mesmo geneticistas de formação de residência, são muito poucos. Então, oncogenetistas ainda. Então, eu chamei ele para vir me atender aqui na nossa clínica para poder ajudar né, nosso guiar o nosso tratamento e conversar, poder ajudar mais as pacientes. E quando ele veio, eu pedi para atender com eles algumas consultas, para entender melhor, poder orientar o paciente melhor. E, nossa senhora, eu comecei a me apaixonar. Me apaixonar. Falei, nossa, não é possível. Porque eu só olhava para tratamento, para medicamento, para isso, para aquilo. Não, eu preciso fazer mais pelas pacientes. Eu preciso cuidar mais delas como um todo. E não só com alguém doente. Né? Então, foi assim. Daí começou a ter as especialidades. Hoje já tem uma residência de oncogenética e tal. Que está cada vez mais interessado, porque é incrível, assim, você poder ajudar mais, né, as pessoas. Ainda mais numa área que está matando cada vez mais, né, infelizmente, passando a parte... E assim, a prevenção, nada mais você olhando assim do que a gente conversou, nada mais é que os mesmos gatilhos de uma doença cardiovascular, por exemplo, né, isso... O processo ali inflamatório, metabólico, não foge muito disso. Então, ajuda todo mundo, né? Em todos os sentidos, não a parte do câncer, né? Eu acho que essa tua empolgação, ela se reflete no teu trabalho e nos comentários aqui, ó. Te admiro muito, competentíssima. Muito obrigada pela live. Acho que acaba extravasando essa questão, né? Dessa sua paixão do jeito que chegou, foi extravasando. E tem mais uma aqui, ó. A de Mais Outubro Rosa. Você sabia que a primeira reunião foi na minha casa com a Célia Raul e duas amigas com câncer de mama. E viraram amigas do peito. O câncer tem muito disso, eu vejo muito disso lá na clínica, né, lá no centro de oncologia. Quando a gente vai lá, os pacientes que estão em quimioterapia, existe uma união. E as mulheres com câncer de mama, acho que talvez até mais, né? Exatamente, elas ficam amigas, aí fazem café. E vira uma família, né? Porque você tem que se sentir acolhida no lugar onde você trata. Pode ser pesado, né? É o que a gente o momento, o ambiente ali, o momento que você está passando, quando ele é mais leve, tudo fica mais leve. Até os efeitos colaterais fica mais leve, né? Então elas também trocando experiências, coisas boas, é muito bom para elas, né? É muito gostoso. A gente fazer sempre o melhor. Com certeza. As mulheres estão mais atentas depois do Outubro Rosa. Esse tipo de movimento, você acha que ele tem esse efeito? As pessoas acabam aí despertando para, poxa vida, não fiz a mamografia esse ano, nossa, não fui no médico. Dá esse clique? Com certeza. E com certeza, um mês inteiro dedicado a isso, se não entrou na cabeça até agora, em outubro vai entrar. A vida que está em jogo, não tem como você deixar para depois. Né? Todo mundo falando, faça o que você precisa, né? Quantas pessoas a gente pegou, poxa, que sentiu nódulo há quanto tempo atrás e não quis ir no médico e não quis fazer. Poxa, é muito, muito triste. Não dá mais pra gente deixar para depois, não. Outubro rosa é nosso. Faz muita diferença, né? Faz. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Salva vidas, simples assim. E falando por as pessoas, não querem fazer, não querem fazer, eu acho que o teste genético, tem muita gente que tem medo de fazer, ou se assim, se eu descobrir que eu tenho uma mutação, eu vou ter câncer. A partir do momento que eu descobri, amanhã o câncer apareceu. Como trabalhar, né, para desmistificar isso, a questão de que você saber não significa que você vai ter? Você recebe muito esse tipo de comentário no consultório? A gente tem que passar essas informações como a gente está fazendo hoje nessa live. Eu acho que as pessoas precisam se conscientizar disso, mas é de cada um também, né? Você fala assim, ó, como é que eu vou lidar sabendo que eu vou ter que eu tenho uma mutação que aumenta o risco de ter câncer? Como é que eu vou lidar com isso, né? O importante é você saber, você ter a mutação não quer dizer que você vai ter, né? Quer dizer que você tem o que fazer para mudar isso. O gene vai estar lá, o gene vai estar mutado, ok? Mas a gente tem que diminuir os riscos. E outra, com certeza, você vai ficar mais atento aos seus exames também. Você sabendo que é maior 5 vezes mais de ter um câncer de mama do que a sua vizinha, você vai te levar a fazer mais exames e ir mais em médico. Por mais que você não queira uma cirurgia de risco, por mais que
você não queira saber, você precisa estar sempre atenta. Então, e outros riscos de outros tumores também. A gente está falando de mama aqui e tudo mais, mas uma colonoscopia no paciente de 30 anos, 35 anos, a gente não indica fazer normalmente, né? Então, a gente Uhum. vai orientar, não, você tem 35 anos, mas essa mutação você aumenta o risco de câncer de intestino. Então, tudo isso a gente vai começar também a fazer para diminuir a mortalidade. Você diminui a mortalidade, né? Então, assim, é um processo, né? Eu acho que é, como eu Uhum. falei, novo, as pessoas ainda acham, quem procura acha. Para que você vai fazer esse teste para saber se você vai ter câncer? É isso que a gente tem que. Não é verdade. A gente vai saber o teste para saber o risco que você tem de ter. Opa, então você tem outras pessoas, então o que a gente pode fazer para mudar isso? Né? E elas ficam mais atentas, assim, ficam. Tem gente assim que teve câncer de mama, sei lá, com 28 anos, faz o teste, vem positivo, ela até fala, nossa, ufa, eu sei de onde veio. Agora eu sei Uhum. agora eu sei o que eu posso fazer para mudar isso. Vou tirar na outra mama, porque o risco de ter na outra mama também é 50%. Então, assim, Uhum. algumas desviadas, a gente tem os extremos, né? Porque tem umas que falam, Sim. nossa, ainda bem, eu já sei de onde veio o problema, então eu vou mudar isso e bola para frente. A verdade é que a informação ela sempre vai te dar ela acaba libertando, né? Quando você não conhece, quando é desconhecido, eu acho que isso acontece muito quando você recebe o diagnóstico de câncer, muito daquele susto é porque você desconhece, e o desconhecido apavora. Se eu não sei o que que é, eu vou ter medo. E a partir Exato. do momento que eu passo a ter a informação de qualidade, não do Google, que eu digitei lá e apareceu as coisas mais absurdas possíveis, né? Então, eu acho que caminha muito nisso, né? Sempre que a gente trabalhar com informação concreta, você consegue ter ações também concretas e não ficar no achismo, né? Exatamente. Exatamente. É isso aí. Uhum. Olha aqui, ó, fiz mastectomia profilática há 15 anos após o resultado negativo da biópsia, mesmo ficando 1 ano e meio sem mama. Posso dizer que tenho qualidade de vida, Que bom, que né? bom. É bom, eu sempre falo para as pacientes, elas agradecem, assim, por ter feito o teste e não sei o caso, né? Acho que não fez o teste, mas você tem, mesmo você tirando a mama, mesmo você retirando os ovários, talvez num, numa menopausa precoce, tudo tem Uhum. que melhorar, né? A medicina integrativa está aí para isso, né? A gente retira a mama, você sabendo os riscos, você retirar a mama, você fica mais contente porque que você retirou, tem um porquê de tudo, né? Uhum. Maneiras da gente sempre melhorar a qualidade de vida, que isso é o mais importante. Não adianta também você tirar a mama, por isso que a conversa ali com o resultado em mãos é muito importante, você colocar em número o risco para a paciente entender e aceitar ou não o que a gente propor. Mas, tudo bem, não vamos tirar a mama, então vamos acompanhar com mais calma, vamos avisar sempre o médico que vai fazer ultrassom, avisar sempre o médico que vai fazer a ressonância no laudo de que você tem essa mutação, então o risco é um pouco maior. Então tudo muda, até o olhar, né, para o exame, Nossa. né? Então isso é Uhum. importante aí, né? Obrigar nada. Então, a conversa Sim. no consultório pós-teste é muito importante por isso, essa orientação é muito importante. Porque a qualidade de vida é tudo, né? A vida Sim. continua, tem que viver bem. É mais ou menos por aí. E aí que vem a individualização, né? Você pegar aquele paciente, conhecer os riscos, entender o lado emocional, entender o que ele quer, o que ele pensa, para Se daí não é, poder atender com respeito, né? né, se não é o momento de conversar disso, a gente entende. Vamos vir daqui um tempo, você conversa de novo. Não, quero primeiro tratar tudo, depois pensar em retirar o ar. Pensa tudo, a gente faz tudo isso, faz orientações para o médico, sabendo da mutação, para acompanhar isso e aquilo. Então a gente não é tudo conversado, tudo dentro do caminho que a paciente deseja também, né? Uhum. Vocês sabem dizer em quais condições esse exame é autorizado pelos planos de saúde? Eu tive câncer na mama em 2013, metástase no fígado em 2018 e a Unimed não autorizou. Tá. Então, assim, teste genético, não do tumor, né? Porque existem testes genéticos feitos no tumor, que é para saber drogas, Uhum. tratamentos e tudo mais. Quando você tem um câncer de mama com menos de 35 anos, câncer de mama com menos de 50 anos com história familiar positiva, câncer de ovário na família e você teve câncer de mama, dois tumores primários, seja de mama e seja de outro tireoide, outros tumores, câncer de mama bilateral, isso tudo a Unimed cobre. A Unimed ou plano de saúde, o dela que falou Unimed, né? Mas Sim. assim,
com ressalvas, tá? Eles geralmente, o rol da ANS, ele segue certo caminho. Então, você tem esses critérios, você teve menos de 35 anos, história familiar com menos, triplo negativo com menos de 50 anos, que foi o que a gente comentou agora há pouco, eles têm a obrigação de cobrir o exame. Mas tem a ressalva de que eles vão fazer por etapas. Então, eles pedem as mutações mais frequentes, se vê negativo mais raras, e se vê negativo aí que eles vão para um painel genético, tá? Então tudo isso também é estressante, leva tempo, mas isso tem que ser orientado. É melhor do que não fazer, com certeza. A gente tem que fazer. E talvez, na época que tenha pedido para você, foi em 2013, antigamente os convênios pediam que um geneticista fizesse o pedido. Eles não autorizavam se outro fizesse. Pela falta e a necessidade de fazer o teste, o ano passado eles já falaram não. Então hoje não tem problema qualquer médico pedir o teste genético para qualquer paciente. Claro que a gente ressalva um pouco porque a orientação no consultório de possíveis resultados é super importante antes da paciente decidir fazer ou não, né? Mas você hoje qualquer médico pode pedir. Talvez também tenha sido isso, né? Muito. Na verdade, fazer ou não o exame, quem faz esse estudo é o médico, né? Você que faz esse estudo detalhado, na conversa com o paciente, toda a história, para daí indicar até qual exame, né? Porque não existe só um tipo de exame, né? Tem painéis, N painéis, tem de câncer de mama, de ovário, tem outros, se você quer saber só mutações daquele tipo de tumor que você teve, então depende muito da história da família, você tem que fazer o heredograma, né? Então a gente desenha até a geração, não é só quando a gente pergunta assim, teve câncer na família, meu pai e minha mãe não tiveram. Não, é pai, mãe, irmãos, primos, avós, então é até terceira geração, tá? Que a gente quer importante, é importante pra gente. E dependendo dessa análise, a gente raciocina qual painel genético pedir. Então tem que fazer essa. Antes da gente, na verdade, eu tô até sem relógio, não sei nem o tempo que a gente tem aqui ainda. Alguém me atualiza a hora. Aí, Mas, eu fico, eu deixo uma tarde, um dia todo para genética. É 1h30 a 1h30 a consulta, porque eu fico. Eu quero que a pessoa entenda. Eu quero que a pessoa, sabe, que você quer mostrar para ela que aquilo é mais válido do que prejudicial. Aí fica. Mas entender a importância, né? Que é outra coisa que eu queria te perguntar, né? Obrigada, temos 12 minutos. Obrigada. A gente falou muito né, do médico que encaminha, da pessoa que está com câncer. Então, assim, o que a gente tem na nossa rotina? Ah, a mulher vai no ginecologista, às vezes vai no cardiologista. O que poderia levar alguém a fazer uma consulta com um especialista em genética? Você só vai realmente no caso de câncer ou existem situações em que isso pode ser indicado? não, assim, na minha área, como eu faço oncogenética, então eu faço a parte genética oncológica. Então, são as alterações genéticas relacionadas a câncer e tratamento de câncer, tá? Mas o geneticista, que tem a formação de residência de genética e tudo, ou pós-graduação, enfim, ele faz várias análises. Existem várias doenças genéticas hoje herdadas, né? Desde trombofilias, enfim, e malformações em crianças, que aumenta risco. Então, eu também acompanho algumas pacientes, algumas crianças ou jovens que têm algumas síndromes que aumenta risco de câncer. Então, eu tenho um geneticista comigo, que ele faz todo o acompanhamento da síndrome de base que ele tem, e eu faço acompanhamento de imagem e orientação da parte do risco do câncer daquela pessoa, tá? Então, o que eu faço hoje é relacionado a câncer, avaliação genética de câncer. Não de. Posso, encaminho também, por exemplo, se alguém tem na família, ou se a gente acha alguma mutação genética que aumenta o risco de câncer. Claro que isso vai muito de questão ética, vai muito de questão do tipo da mutação que você encontra, não estou aqui para discutir isso, mas a gente encaminha também para avaliação de escolha de embriões para não ter essa mutação genética. Hoje é possível você fazer escolha, não passar essa mutação. Né, também encaminho daí para o especialista nisso, daí geneticista também entra, porque tem a parte do filho e tudo mais. Então, é equipe, né? Mas tudo isso é válido, tudo isso é possível se fazer, a gente sempre para sempre melhor. Na verdade, eu acho que nesses últimos 20 anos a medicina deu um salto, assim, né, na questão das pesquisas e Tá hum. cada vez mais. Na área da oncogenética, tem alguma coisa nova sendo estudada, pesquisada, caminhando para alguma coisa diferente? Todo dia.
Porque quanto mais a gente está fazendo os testes, mais genes a gente está encontrando, mais mutações, porque quando a gente fala assim que tem as mutações do BRCA, por exemplo, o BRCA é um gene que você pode, pensa que você pega lá o DNA, estica, ele fica numa linha. Você pode ter uma mutação aqui no começo da mutação do BRCA que causa câncer, mas no meio dela não causa. Ou ainda a gente não sabe. Então, quanto mais testes a gente está fazendo, mais mutações de significado incerto a gente está achando. Então, a gente está sempre colocando dados, fazendo estudos. Então, é diário, é dinâmico, não para, não para. Os tipos de genes, qual mutação, quais drogas a gente pode usar para diminuir risco. É todo dia, né? Os estudos não param mesmo. Ainda mais na oncologia, né? Esses estudos genéticos, seja do tumor, seja do tratamento, seja de prevenção, é o foco, né? Na verdade, é uma bola de neve positiva, né? São mais pessoas fazendo testes, com isso você vai tendo mais dados para alimentar essa base, e a partir disso você vai descobrindo novas mutações e a pesquisa segue, o estudo segue. 30% dos exames que a gente faz hoje vem uma mutação de significado incerto lá. Não sabemos se essa mutação tem relação a câncer ainda, né? Pelos bancos de dados. Todo laboratório faz e a gente também faz. Então a gente sempre fala assim, ó, 90% dessas mutações vão virar benignas, mutações que não têm relação a câncer. Mas volta daqui 2 anos, volta daqui 3 anos. E o que mudou nessa sua mutação? Que pode mudar tudo. Né? Até lá a gente fica de olho perto, não vou te indicar fazer cirurgia de jeito nenhum, mas redutoras de risco, mas a gente acompanha diferente por essa mutação, mas daqui 2, 3 anos a gente reavalia. Às vezes o próprio laboratório já faz a reclassificação e manda pra gente, manda para o paciente, manda para o médico que foi reclassificado aquela mutação encontrada. É muito dinâmico, né? É. Uma hora eu vou ter que Vai escolher, precisar estudar mais. porque olha, é tanta coisa que a gente tem que fica, né? Mas eu acho que era isso que a gente tinha para conversar. A gente conseguiu, o pessoal falou que você explicou muito bem, que todo mundo entendeu. Isso eu acho que é o principal, porque quando a gente fala de medicina, de câncer e de genética, É se meio, você né? não souber, né? Se não souber explicar, fica uma coisa bem complexa. E assim, eu acho que o mais importante é a pessoa entender, né? Oi, desculpa. Eu não ouvi o que você falou de último. Qualquer dúvida podem colocando ali no Instagram, a gente vai respondendo, lá no Face também a gente vai respondendo sem problema nenhum, tá? Fiquem à Sim. vontade. E eu acho que o mais importante é a gente entender que medida de prevenção não é só cirurgia, né? E tem essa questão dos hábitos, de coisas que são Muito. de dia a dia que a gente pode fazer diferente para viver melhor. Acho que essa é uma mensagem que fica da oncogenética. Exato. E que a prevenção encaminha junto com o diagnóstico precoce. Falando aí de Outubro Rosa, falando mais um pouquinho, a prevenção tem que ser importante quanto um diagnóstico precoce. Obrigada, Adriana Meda, sempre presente aqui nas lives, adoro. Olá, parabéns pelo conteúdo, obrigada, Ju. Gente, será que alguém fez alguma pergunta que a gente deixou de ver? Eu acho que não, né? Ah, sou fã da doutora. Ai, muito feliz de receber esse carinho e poder passar para uma médica tão querida. Gente, Falo obrigada, que. obrigada mesmo. E bom Outubro Rosa para todos nós. E quem ainda não foi ao médico, vai. Então, E próximas vezes a gente, de repente, pode voltar com outros assuntos, com outros temas. Pessoal que assistiu, se de repente tiver alguma demanda, alguma coisa que tenha dúvida, coloca lá no Insta da doutora Marcela ou aqui no Respire. E a gente vai estar sempre em contato, preparando aí conteúdo para vocês. Seja live, seja texto, seja vídeos. A gente tem vários formatos aí para usar. o ideal é a gente tirar dúvida e poder ajudar melhor vocês. Isso. Gratidão por ter aceito o convite. Você, tá, gente? Beijo, boa noite para todo mundo. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.